amada igreja, para se colocar de pé. Lá em Apocalipse 11, 15 fala: E tocou a sétima trombeta, e tocou o sétimo anjo e a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: O reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém? Esse dia chegará, e os sinais estão ainda. Os sinais da sua vinda já se mostram cada vez. E vencendo vem Jesus. Vamos cantar esse hino? Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos neste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Nações hão de julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar, e os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido em Jesus. Nosso Jesus vence. Nossa igreja tem tido o privilégio de investir em missões
E nós vemos um mundo cada vez mais em crise, convulsionando, muitas vezes pela ausência do Evangelho de Jesus Cristo. Muitas são as necessidades ao redor do mundo. E eu quero convidar aquele que há de falar sobre o momento missionário, em preparação, já pode se movimentar, estar conosco. E nós estamos felicíssimos com o fato de a OMM, por exemplo, já ter alcançado um recurso considerável para missões. O fato é este: se nós continuarmos arrecadando mensalmente o que já arrecadamos até aqui através da oferta missionária mensal, a OMM, se nós continuarmos arrecadando o que arrecadamos mensalmente até o final deste ano, nós teremos, ao final de 2018, oferecido mais de 100% do que oferecemos o ano passado para missões. Então, por favor, invista nisso, continue orando, investindo. Ao Senhor toda a honra, toda a glória. E essa mulher bonita aqui do meu lado vai falar sobre missões. Boa noite, irmãos. Eu acho que todos receberam um folheto desse. Alguns de vocês não têm criança pequena em casa, mas você pode levar para um vizinho, você pode levar para um amigo. Essa será a nossa EBF, a nossa colônia de férias. Crianças entre 3 e 11 anos estão convidadas a participar. O investimento é apenas de R$20 pelos 3 dias. Ah, mas minha criança só pode um dia, não tem problema, custará R$10. Nós temos uma lista também de crianças que não têm condições desse investimento. Então, nós separamos algumas vagas, nós temos 60 vagas. Se você quiser patrocinar alguma criança, será muito bem-vindo também. E as crianças menores, de 3 anos, elas também são bem-vindas, só que nós precisamos de ajuda. Crianças pequenas assim, elas precisam de muitos cuidados e elas não conseguem ficar muito tempo longe de pai e mãe. Então, elas podem participar desde que tenha alguém acompanhando para suprir todas as suas necessidades, porque são 4 horas longe de pai e mãe. Essa semana, no período das 13 às 15 horas, eu estarei aqui na igreja, dia 10, 11 e 12, fazendo as inscrições. Se você não puder fazer hoje à noite, não tem problema. Você pode fazer durante a semana. E no dia, vai poder fazer no dia? Vai depender. Nós temos vagas para 300 crianças. Nós conseguimos 70 pessoas que nos auxiliarão em toda a logística para atender essas crianças. Se chegar o dia e nós tivermos vaga, nós vamos abrir. Mas se nós tivermos as 300, nós vamos ter que pensar e nos organizar para outro evento, porque nós vamos atender somente 300 crianças. Então, se você quiser, nos procure e reserve a sua vaga. Hoje à noite nós estaremos aqui fazendo a inscrição. Se você não pegou, pegue e leve alguém e dê de presente para alguém também. Qualquer dúvida, pode me procurar ou procurar a Carol para qualquer dúvida e informação. Dando continuidade nesse momento de intercessão, nós pedimos que Deus nos abençoe em nossas lutas. Como lemos no início deste culto, nós ouvimos de Oséias o convite para que Deus viesse e restaurasse a sorte do seu povo. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida. Ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Neste momento eu gostaria de convidá-la que nos preparássemos para este momento de oração intercessória. Mas nessa noite nós faremos de uma forma especial. Eu gostaria de convidar a irmã Doraci, irmão João, para que viessem à frente juntamente com os familiares. Eles estão celebrando hoje 46 anos de vida conjugal e pediram para que nós orássemos, suplicando as bênçãos do Senhor sobre eles. E eu gostaria muito de tê-los aqui junto à plataforma comigo. Podem subir, por favor. E eu gostaria então que nós orássemos por eles e com eles, acerca desse momento tão especial, 46 anos de vida conjugal.
Ouvi dizer que ela começou a namorar bem novinha, aos 13 anos. Aos 13 anos, o irmão João começou a namorá-la. Brincamos ontem acerca de algumas circunstâncias, se isso fosse aplicado hoje. Mas ele disse que sempre fez tudo com muita ordem e com muita decência. Mas começaram bem jovenzinhos, 46 anos, e nós queremos nos alegrar com eles nesse momento. Antes de orarmos, porém, eu gostaria que eles vissem algumas imagens que foram preparadas, e assim, em seguida, oraremos juntos. Pode diminuir as luzes, caso queiram, e logo em seguida, oraremos. Boa noite, pai. Boa noite, mãe. Hoje é um dia muito alegre para a nossa família, onde vocês comemoram mais um ano de casada. E nós estamos aqui muito felizes porque Deus tem sido fiel, tem cuidado de nós, tem cuidado de vocês, tem dado o amor necessário, tem liberado o seu perdão para com o casal, para com os filhos na família. E nós temos muita gratidão no nosso coração a Deus, porque nesses 46 anos Deus tem cuidado da nossa família e em especial tem cuidado de vocês dois, do amor de vocês. Vocês nos inspiram a prosseguirmos, a regarmos a nossa família com amor. Vocês nos inspiram também como casal a aceitar um ao outro, a perdoar um ao outro e perseverar no amor. Sempre buscando a Bíblia como regra de vida, regra de fé, regras para nós ensinarmos os nossos filhos também no caminho do Senhor. Nós te amamos, estamos com muita saudade de vocês. Beijo no coração do pai, beijo no coração da mãe. Que surpresa! Vamos nos colocar em pé e vamos orar juntos. Esse é o motivo de alegria, é o motivo de festa, mas você talvez tenha adentrado esse santuário com o coração pesado, triste, lamentando. Eu gostaria que você também igualmente viesse à frente, nós vamos orar juntos, uns pelos outros. Então, se você quiser deixar o local onde está e assim orarmos juntos, talvez outras alegrias, outras conquistas, possivelmente tristezas, sentimentos de vazio e derrota, seja como for, estaremos juntos, colocando diante de Deus tudo aquilo que temos e somos. Eu gostaria de oferecer uma palavra pastoral, dizendo que adoração não é somente colocar no altar de Deus aquilo que é bonito, aquilo que soa bonito. Adoração é falar com Deus e colocar no altar dele aquilo que constrange, aquilo que não é tão agradável, que não soa tão bom aos ouvidos. Isso é adoração, colocarmos nossas alegrias, nossas tristezas. Oremos juntos, então. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos por aqueles que adentram este santuário com os corações alegres. É importante, ó Deus, que experimentemos a alegria. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que nos deixaria a paz, não a paz como o mundo concede, mas a paz transcendente, imutável, eterna dele mesmo. Bem como a sua alegria, a alegria completa de Cristo em nós mesmos. Isto é algo, Deus, que eu mesmo não consigo entender. Como ter a alegria completa de Cristo em minha vida. Mas ainda que não entenda, o que eu quero é desfrutar do benefício, ainda que tudo isso transcenda a minha capacidade de entendimento e de explicação. Assim como faltam palavras muitas vezes para descrever um sentimento de amor, assim como o irmão Doraci e o irmão João Alves estão expressando, juntamente com filhos e filhas, e essa surpresa agradável que mexe com a alma. Deus amado, nós te damos graças porque o Senhor tem abençoado esta família, tem abençoado este casamento. A prosperidade do Senhor tem vindo sobre eles de gerações passadas a esta geração, e pedimos que a bênção do Senhor seja transferida para outras gerações que hão de vir. A tua palavra diz que o Senhor é aquele que visita até a 3ª e 4ª geração daqueles que erram contra o Senhor.
mas o Senhor também é aquele que visita até a 1000ª geração daqueles que temem, para os abençoar. Nós te damos graças, ó Pai, porque o Senhor é aquele, como diz a tua palavra, que abriu a ferida, e o Senhor vô-la curará. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é capaz de nos fazer ressurgir de crises existenciais, crises emocionais, crises espirituais. O Senhor é aquele capaz de trazer cura, de trazer livramento, de trazer renovação de propósitos. O Senhor é o único capaz de adentrar a alma de uma maneira tão cirúrgica, tão completa, tão precisa, tão graciosa. Trazer afago, trazer encorajamento, renovação de foco. Deus amado, o Senhor deve ser nesta noite a nossa alegria, porque nós precisamos de forças para continuarmos, e a tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E nós precisamos de sabedoria para celebrarmos os momentos de conquista e vitória, e nós precisamos de sabedoria dos altos céus para enfrentarmos os momentos de grande vazio, de grande dor, de grande luta, de enfermidades físicas, de diagnósticos que abalam a alma, que tocam o corpo. Deus amado, de situações que mexem com os nossos casamentos, e eu peço que o Senhor abençoe os casais aqui. Abençoe suas vidas conjugais, e que os casais que compõem a vida desta igreja sejam marcados pela bênção do Senhor, pela prosperidade do Senhor juntamente com os seus filhos. Deus amado, semana passada, o Senhor sabe muito bem disto, 5 adolescentes em nossa capital cometeram suicídio. Deus amado, tem misericórdia. Às vezes eu fico pensando, o que está acontecendo, Deus? 5 adolescentes, jovens, concomitantemente, em locais separados, sem aparentes nexos, terminam com a própria vida. Famílias destroçadas em agonia. Uns em cavernas na Tailândia, outros em poços existenciais aqui em Dourados. E a pergunta que fica, ó Deus, quem pode de fato trazer salvação? Ó Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, ó Deus, da nossa nação, tem misericórdia do nosso estado, tem misericórdia da nossa cidade. Olha com compaixão para a nossa igreja e venha visitar cada indivíduo que está aqui esta noite, trazendo salvação, trazendo santificação. Para aqueles que precisam de correção, dá-lhe sabedoria. Tua palavra diz: corrige o sábio e ele ficará mais sábio ainda. Corrige o tolo e você terá um inimigo. Que nenhum de nós se encontre em tolice nessa noite, mas que o Senhor encontre com um espírito quebrantado, e pedimos que o Senhor nos corrija. Aqueles que precisam de instrução acerca de decisões que precisam ser tomadas. Deus amado, decisões complexas, decisões que nós julgamos simples, mas os desdobramentos delas, com o tempo, podem ser devastadoras. Ó Deus, confirma os nossos passos. Ó Deus, ajude-nos. E à medida que iniciamos esta semana, deixamos tudo o que somos e temos em Teu altar, e pedimos uma coisa: que o Senhor nos use para o louvor da Sua glória, quer estejamos tristes nesta noite, quer estejamos alegres. Ao Senhor toda honra, toda glória, louvor e adoração, porque o Senhor é o único capaz de fazer a diferença. Tem misericórdia, atenda a nossa petição, nós oramos, confiados nos méritos e no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Os queridos podem permanecer em pé, os queridos retornem para os seus locais. Parabéns, irmão João Alves, parabéns, irmão Doraci, que vocês continuem firmes. Nós uniremos nossas vozes em louvor e adoração. Passo a palavra ao grupo que estará cantando, ainda em pé como estamos. Muito obrigado por terem vindo à frente. Muito
Muito obrigado por nos encorajarem nesta noite. Cantaremos. Se você está triste, ore. É o que Tiago diz na epístola. Se você está alegre, cante louvores. Sinta-se livre e à vontade para fazer aquilo que você pode fazer nessa noite. Louvemos ao Senhor, aqueles que assim puderem. Ao cantarmos essa canção, você que vem preparado, traga os seus dízimos e as suas ofertas. Pois quando me sondas, nada posso ocultar. Eu sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Jesus, que os teus olhos sobre mim possam nos encher com a tua paz nessa noite, Pai. E que o Senhor possa crescer e que nós possamos diminuir a cada dia, Pai. Em nome de Jesus.
de ti. Enche-nos, ó Pai, enche-nos, ó Pai, mais de ti. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Podemos sentar, meus irmãos. Do verso 27 ao verso 32. Lucas capítulo 5, do verso 27 ao verso 32, a palavra de Deus diz: E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com ele à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhes: Não necessitam os médicos os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Oremos. Deus bendito, nós pedimos que o Teu Santo Espírito nos conduza neste momento de meditação, que as palavras dos nossos lábios e a meditação dos nossos corações sejam agradáveis perante o Senhor, rocha nossa e Redentor nosso. Ajude-nos, é o que pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Lucas capítulo 5, de 27 a 32, eu quero pensar com os irmãos e amigos nessa noite sobre o seguinte tema: a atração singular do chamado de Jesus Cristo. A atração singular do chamado de Jesus Cristo. E a título de introdução eu gostaria de dizer algumas coisas, preparando o terreno para a digestão desta passagem, e dizer que na década de 50, por volta de 1950, algumas disciplinas começaram no universo acadêmico ao redor do mundo a receberem atenção especial. O desenvolvimento de disciplinas tais como sociologia, antropologia, psicologia, disciplinas estas agora associadas também ao estudo teológico. Eu tive o privilégio um dia, numa biblioteca enorme, de ver uma coleção de livros de volumes que continham periódicos de muitos anos. Talvez você saiba, talvez não saiba, mas o meu desejo é apenas informá-lo que no estudo sociológico do Novo Testamento existe uma área muito específica que se chama numismática. E esta área numismática diz respeito apenas ao estudo de dinheiro no mundo antigo. Volumes e volumes e volumes de artigos arquivados ao longo dos anos, tudo sobre moeda, sobre barganha, sobre comércio no mundo antigo. E isto aplicado aos estudos do Antigo e do Novo Testamento. Absolutamente fascinante o universo. E essas disciplinas, então, a partir de 1950, começaram a alimentar o estudo do Antigo e do Novo Testamento. E assim nós nos deparamos com escritores como Kenneth Bailey. E Kenneth Bailey, ele tem uma frase muito interessante. A propósito, as crianças de 9 a 11 podem se retirar caso estejam aqui, os professores já estão a postos. Kenneth Bailey, ele afirma que o deserto tem uma capacidade, a de preservar tradições. Em função do ambiente árido do deserto, papiro é preservado. Papiro fatalmente não sobreviveria centenas e milhares de anos num contexto como o nosso, úmido, pantaneiro. Mas certamente, no que diz respeito ao Oriente Médio, esta é uma tradição que se aplica. O deserto tem a capacidade de preservar tradições.
E nesse sentido, eu quero chamar sua atenção para algumas tradições no mundo antigo, ou ainda hoje vividas no Oriente Médio, que terão muito a ver com o que está acontecendo em Lucas, no capítulo 5, de 27 a 32. Então, ainda a título de introdução, eu gostaria que você, comigo, abrisse sua Bíblia em Gênesis. Eu quero mostrar para você a preocupação de um homem em receber em casa alguns visitantes e como ele desejava que estes visitantes fossem tratados. Então, em Gênesis, no capítulo 19, a palavra de Deus diz, Gênesis 19, e vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto em terra. E disse, eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. E eles disseram, não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhe banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o mais velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram Ló e disseram-lhe, onde estão os homens, os varões, que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse, meus amigos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conhecem homem. Fora vô-las trarei, e farei delas como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram, sai daí. Disseram mais, como estrangeiro este indivíduo veio aqui habitar e quereria juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre os homens sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, os homens que Ló havia recebido em casa, estenderam a mão e fizeram entrar a Ló consigo para casa e fecharam a porta. Verso 11. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Vocês entendem aqui o que está acontecendo? Naquele ambiente, naquele contexto, o homem recebeu 2 outros visitantes. Eram anjos do Senhor, mas foram recebidos como seres humanos. Naquele instante, os bairros vieram e disseram, nós, homens, queremos conhecer estes homens, que agora estão sob o seu telhado. E aqui, a expressão conhecê-los é de natureza sexual. Assim como Adão conheceu Eva e gerou filhos e filhas. Este verbo é específico. Tanto é que Ló diz, vocês, por favor, não façam isso. Eu recebi estes homens, eles estão sob o meu telhado. É uma desonra tratá-los assim. Vocês estão querendo violentá-los. Vocês estão querendo exercer uma prática indevida, especialmente sob o meu telhado. Isso seria uma desonra para eles e uma afronta, uma desonra para mim, como alguém que está recebendo, neste contexto de Oriente Médio, alguém de maneira muito especial. Eles são meus convidados. Eu preparei bolo, eu preparei pão sem levedura, eu preparei carne. Esses homens são meus convidados. Vocês não podem destratá-los, desrespeitá-los desta maneira. E eles disseram, bem, se esse é o caso, nós faremos contigo. Pior do que era a nossa intenção fazer com eles. E o argumento é tão severo que Ló chega ao ponto de dizer, eu tenho 2 filhas. Façam com aquelas que são minhas aquilo que vocês desejam, mas, por favor, não façam com esses estranhos. Não soa estranho tudo isso para nós?
porque nós não temos a cultura do Oriente Médio. Por isso que eu disse anteriormente que Kenneth Bailey diz que o deserto preserva tradições. E a tradição de receber bem, ainda hoje, é muito viva naquela que é chamada Terra Prometida, no Oriente Médio como um todo. Eu vivo isso aqui no Brasil, eu vivo isso aqui em Dourados. Eu desisti de fazer visitas às quintas-feiras. Eu tinha decidido agendar visitas só às quintas-feiras. Eu desisti. Porque eu cheguei à seguinte conclusão: em 6 meses eu estarei pesando umas 30 arrobas. Porque em cada visita eu preciso cear. É maravilhoso, mas eu não dou conta. Eu falei, irmão Silvio, mudemos o esquema. Se eu continuar nesse batidão, eu passarei de 30 arrobas para o ano de 2019. Não tem condições. Mas sabe o que é isso? Receber bem. As pessoas se sentem honradas em receberem bem. Algumas pessoas dizem, Flávio, me avisa com antecedência. Não aviso mais, tanto quanto possível, porque o seu compromisso comigo, senhoras e senhores, membros da PIB, não é comida, especialmente farta como vocês preparam. O compromisso de vocês comigo é apenas um copo com água. Esse é o compromisso. Jesus Cristo disse, aquele que lhes negar um copo com água. O que vocês precisam me oferecer é apenas isto. O resto é enfeite. Não se preocupem. Mas aí está. A questão de recebermos bem. E Ló, naquele contexto, quis receber bem. Ele preparou o alimento, ele preparou a casa. Ele insistiu, por favor, não fiquem na praça, venham dormir aqui. É incompreensível, inaceitável que vocês durmam a céu aberto no relento, tendo eu condições de recebê-los. Venham aqui. Isso faz parte da hospitalidade do Oriente Médio. Eu sei que nem sempre é assim lá, e nem sempre é assim aqui, mas é uma tradição. E isso deve ser relembrado. Mas você sabe também que, olhando um pouquinho mais para frente na história do povo de Israel, revelada nas Escrituras, convites, tais como este, foram vividos também na presença de reis. Vocês se lembram muito bem da história de Esther. Porque a rainha Vasti tinha um convite do rei para adentrar a presença dele. E ela não se preparou, ela não deu a mínima para o convite, e ela foi destronada, ela perdeu a posição de rainha. Entra então Radassa na questão, entra então em cena aquela que conhecemos como Esther. Ela sim se prepara para o encontro com o rei. Você não podia adentrar a presença de um rei sem ser avisado, você não pode adentrar na presença de certas autoridades sem ser previamente agendado, não é verdade? Assim como você não pode negar o convite de um rei de qualquer maneira. Então você prossegue para a história, de Gênesis a Apocalipse, você tem convites sendo feitos, você tem chamados sendo estabelecidos. E você observa lá em Apocalipse, que existe um rei. Em Apocalipse capítulo 3, verso 20, ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. E preste atenção, ele está batendo, não como alguns usam o verso, na porta do coração do pecador, não, ele está batendo na porta da igreja, ele está de fora da igreja, dizendo, eu quero entrar. Não, isso, senhoras e senhores, é de fundamental importância para nós, porque nós devemos perguntar se Jesus Cristo nessa noite está do lado de fora, batendo, querendo entrar, e será bem recebido, ou se ele permanecerá um estranho, mesmo que aqui dentro nós tentemos convencermos a nós mesmos de que ele está presente. E a infeliz surpresa é que ele pode não estar. Nós precisamos de quebrantamento e humildade e dizer, Senhor, vem. Daí o porquê, no início de uma liturgia como esta, a oração invocatória. Nós invocamos a presença do Deus de Israel. Nós não temos a presença dele por certo. Nós não temos a presença dele como algo garantido, simples e tão somente porque nós somos batistas ou porque estamos aqui reunidos. Nós clamamos, Senhor, se faça presente, se sinta digno em nosso meio. Seja honrado em nosso meio. Nós queremos recebê-lo bem. Nós queremos servi-lo com propriedade. E de Gênesis a Apocalipse,
A palavra de Deus nos ensina acerca de convites. E em Lucas, como nós lemos, Jesus está fazendo um convite. Jesus está estabelecendo um chamado. Segue-me. E você verá que a consequência deste convite, a consequência deste chamado, é um outro convite. Porque Levi, tendo recebido o chamado de Cristo, faz um convite para Cristo e oferece um banquete muito especial em sua casa. E assim ele quer receber bem este que é alguém tão especial, que com apenas algumas palavras fez com que a vida de Levi se tornasse uma vida totalmente diferente. Meus queridos, a sua vida não precisa ser transformada com muitas palavras. Se o Rei dos Reis falar apenas uma palavra ou duas, é mais do que suficiente. Ele olhou para Levi e disse, siga-me. Ponto final. Ali estava resolvido o problema. E neste contexto, então, nós adentramos um pouco mais especificamente o estudo de Lucas 5, de 27 a 32. Mas deixe-me dizer também, em preparação, que em alguns convites ao redor do mundo você tem uma sigla. Quantos aqui já viram em convites recebidos para aniversários, casamentos ou datas festivas, cívicas, cerimoniais, uma sigla que é RSVP? Quem já viu, levante uma das mãos. Ok, eu sei que você já foi convidado muitas vezes para várias coisas, talvez você não tenha observado a sigla. Mas são poucas as mãos que observaram, ou que indicam que já viram essa sigla. Esta sigla, em francês, significa apenas isto. Responda, por favor. Você recebe o convite e você tem a responsabilidade de confirmar a sua presença ou de justificar a sua ausência. O convite foi feito de forma oficial, escrito, impresso, seja como for, e ali está a sigla. E esta sigla, RSVP, significa responda por favor, confirmando a sua presença ou justificando a sua ausência. E nesse sentido, em primeiro lugar, eu quero pensar com os irmãos e amigos sobre o chamado, o convite da indignidade. Observe só o verso 27 de novo. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe, segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Então Jesus se encontra com esta pessoa, e aqui eu vejo Jesus Cristo indo deliberadamente ao encontro de Levi, naquele local de cobrança de impostos. Ele é um publicano, ele é alguém trabalhando a serviço de Roma. Esse é um inimigo, esse é pior do que o cachorro, porque ele é um judeu trabalhando a serviço do Império Romano, oprimindo o seu próprio povo. Este homem cobra impostos, e alguns deles não eram muito honestos nesse processo, eram abusivos. E estas pessoas, publicanos, eram odiados naquela época, assim como alguns são odiados hoje. Quem gosta de pagar o imposto de renda? Na antiguidade, eles eram odiados. E assim como muitos odeiam tudo isso. E assim nós nos deparamos com Jesus indo deliberadamente, soberanamente, ao encontro deste homem, em demonstração de consistência com aquilo que é a verdadeira religião. Religião significa religare, vem do religar, a reconciliação no latim. E Jesus está indo rumo àquele que é considerado um lixo, uma escória, uma vergonha, um traidor, um cão, que deveria, no máximo, voltar ao seu próprio vômito. Nada mais que isto. E, no entanto, Jesus vai ao encontro deste e o chama. E aqui você vê que o chamado de Jesus Cristo é tão específico que demonstra também algo maravilhoso. Ele é tão simples quanto profundo. E Jesus diz, segue-me. E o que está embutido aqui nessas palavras, nesse chamado, neste convite? Confiança.
segue-me. Você é nada aos olhos do resto, mas aos meus olhos, muito importante, segue-me. Você é absolutamente inútil e irrelevante para tudo isso aqui, mas para mim será de grande valor. Levi, segue-me. Mas dentro desse chamado da indignidade, porque aqui eu estou pensando em indignidade, a vida de Levi, ele representa tudo aquilo que é escória, tudo aquilo que é desprezível, tudo aquilo que não deve estar no próprio lugar. Ele é indigno, e aqui Jesus Cristo chama a indignidade. Ele convida o indigno para fazer parte do seu grupo. E Jesus Cristo chama de maneira simples e direta o pecador, de maneira tal que o Senhor deseja ter este traste existencial muito próximo de si mesmo. E assim existe uma entrega e existe uma perda. E ele, verso 28, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. A partir deste momento, Levi nunca mais será o mesmo. Ele deixará a posição. Não, ele ofereceu, em alguns instantes, um grande banquete, porque ele ainda é alguém que se beneficia do lucro passado. Mas deixe-me dizer que ele abriu mão desta posição. Daqui para frente, a vida é outra. Ele ouve o chamado simples de Cristo e ele abre mão de algo muito lucrativo. Deixe-me fazer uma pergunta acerca do que Jesus Cristo está te chamando hoje para abrir mão em consideração. O que Deus está te desafiando a deixar? E ele, levantando-se, deixou tudo e seguiu o Senhor Jesus Cristo. O que você precisa deixar? O que eu preciso deixar a fim de seguir após Jesus Cristo? De uma maneira simples e direta, Cristo faz um apelo. E Jesus Cristo recebe um grande banquete. Não é extraordinário isso? Jesus Cristo chama Levi, faz um convite, segue-me. Imediatamente após, Levi responde com um outro convite: Senhor, venha até a minha casa e nós cearemos juntos. Aqui você volta ao contexto do Oriente Médio, onde as pessoas estão querendo receber muito bem aqueles que são seus convidados. E Levi recebe não apenas Cristo, mas ele recebe outros publicanos e outros cidadãos e cidadãs. E isto mostra como que a coisa é tão incisiva na vida de Levi, que ele decide compartilhar isto com outros. Verso 29, e fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia aí uma multidão de publicanos e outros que estavam com ele à mesa. E aqui nesse momento, então, nós encontramos o chamado da indignidade. E como que este indigno, como que esta pessoa que representa tudo aquilo que é indignidade, responde com tanta propriedade e honra ao convite de Jesus Cristo, ao chamado de Jesus Cristo. E este é o grande milagre que acontece na vida de Levi. Ele escuta o chamado, ele aceita o desafio e, em contrapartida, ele prepara o seu próprio lar para receber Jesus Cristo, incluindo outras pessoas que são consideradas como ele indignas. Abra sua Bíblia, por favor, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Primeira aos Coríntios, no capítulo 1, quero ler o verso 26 em diante. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele, mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que,
como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Observe que Paulo aqui, ele ensina corretamente o processo do chamado. Não é que aqueles que são vis são chamados porque são vis e nesta vida continuam. Eles são chamados nesta condição de indignidade, porém, eles passam por um processo que Paulo descreve como sendo sábio, justo, santificador e redentor. Em outras palavras, existe nesse chamado um convite à transformação. Você está praticando algo nesta noite que desobedece à lei de Deus, eu quero lhe fazer um pedido: se arrependa do seu pecado e siga após Jesus Cristo. Não existe alternativa para uma vida próspera. A palavra de Deus diz em Provérbios que aquele que sabe que peca e não abandona o seu pecado não prosperará. E não adianta olhar para o mundo ao redor e pedir permissão para os sociólogos e antropólogos e tudo mais, porque eles estão em verdadeiro estado de confusão. Se você buscar os padrões para a sua vida no mundo, acontecerá hoje o que aconteceu há 2000 anos atrás, há 4000 anos atrás, falência existencial. Nada mudou. Nada mudou. A Bíblia diz que não há nada de novo debaixo do sol. E a corrupção lá fora, ela tenta nos seduzir como uma proposta de vida santa, e não é. Nós somos chamados desta vida vil, pecadora, suja, miserável, digna de justiça, digna de punição e de inferno eterno. E nós passamos por sabedoria divina, justificação divina, depois santificação divina e redenção divina. Tem que haver mudança. E Jesus Cristo chama o indigno Levi e diz: Levi, segue-me. E se por um lado temos uma reação positiva da parte de Levi, nós observamos em segundo lugar a indignidade do chamado. O chamado da indignidade, agora nós veremos a indignidade do chamado, porque quando Levi foi tido como uma proposta da parte de Jesus Cristo, o mundo ao redor de Levi se revoltou. Mas deixe-me fazer uma pergunta. O mundo ao redor de Levi não o odiava do mesmo jeito? Eles odiavam Levi porque Levi era um cobrador de impostos. Agora eles vão odiá-lo por outra razão. É assim que o mundo nos trata. Eles nos odeiam numa hora por uma razão, amanhã nos odiarão pela mesma razão. Mas vamos lá então. Verso 30. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E aqui nós encontramos os críticos argumentando contra os discípulos de Cristo que seguiam o Mestre em seus termos. E aqui nós encontramos a resistência que se manifesta através da murmuração. Em primeiro lugar, você olha para Levi e o chamado: segue-me. E a resposta imediatamente ficou em pé, deixou tudo e o seguiu. Aqui você observa a resistência. A coisa muda, a ênfase é outra. Agora, na casa de Levi, existe resistência, obviamente não da parte dele, mas daqueles que murmuram. E os termos do Evangelho de Jesus Cristo incluíam pessoas, porém sem excluir o arrependimento. Irmãos, eu creio que esta é uma grande bobagem no século 21 e é um grande erro da igreja hoje. Dizer que porque você faz parte de uma minoria, seja ela sexual, política, filosófica, acadêmica, teológica, eclesiástica, você tem direito à entrada no reino de Deus, simples e tão somente porque você faz parte desta minoria. Não! Você faz parte do reino de Deus porque você se arrepende dos seus pecados e confessa Cristo como Senhor e Salvador. É somente isto que lhe garante entrada no reino dos céus, não porque você faz parte de uma minoria. E deixe-me dizer, os mesmos que defendem estas minorias hoje serão os mesmos que hão de abandonar estas minorias em 50 anos.
posso estabelecer um argumento para provar o meu ponto. Eu nunca vejo uma pessoa argumentando o porquê do início do movimento feminista. Vejo a defesa, a promoção, vejo a briga, a contenda, mulheres nuas, queimando sutiãs e queimando calcinhas em grandes cidades, adentrando templos de oração em total desrespeito. Eu vejo brigas, confusões da parte de machistas. Eu vejo tudo. Mas eu não vejo, frequentemente, alguém discorrendo sobre o porquê tudo isso começou. Posso fazer uma proposta? Você não tem que aceitá-la. Simplesmente considere. Esse movimento começou com grande ênfase. Não porque nós amamos as mulheres e queremos o direito delas. Eu não concordo com isso. Eu acredito que a razão foi outra. A razão foi porque pós-Segunda Guerra Mundial, a Europa está falida, os homens estão mortos. Eu fui pastor de uma igreja na Europa em que uma geração foi para a guerra, nunca mais voltou. Jovens da igreja Tabernáculo que eu pastoreei no país de Gales, lá tem um hall, fotos de jovens, toda a galera da juventude, que ontem, parabéns, nos ajudaram com o PIB na rocha, desculpa. Ok, vocês entenderam. Eu queria elogiar, acabei fazendo bobagem, mas parabéns pelo trabalho. PIB na roça ontem trabalharam muito bem, mas o que eu quero estabelecer é isto. É a mesma coisa que eu pegasse todos esses jovens, 18 anos para cima, mandasse para a Segunda Guerra Mundial e nunca mais os visse novamente. Isso aconteceu com centenas de igrejas na Europa. O que acontece em 1950 em diante não é um amor abnegado e altruísta pelas mulheres, eu não creio nisso. O que aconteceu foi que as indústrias estavam vazias e não tinham homens para completá-las. E nós precisamos de trabalho. E aí o argumento é apresentado de maneira tão bonita: mulheres, força, trabalhando. Elas preenchem as fábricas que os homens não podiam mais. Por que não podem mais? Porque estão mortos. Milhões de fábricas fechadas. Precisamos retomar a economia. E o problema que eu tenho não é com a defesa das mulheres, por favor, não me entendam mal. Se existe alguém que defendeu as mulheres, foi Jesus Cristo. Faça um estudo e você verá que onde o cristianismo verdadeiro ele reina, mulheres são valorizadas. Onde o cristianismo não reina e outros tipos de religiões são praticadas, mulheres são abusadas ainda hoje no século 21. Quer uma prova? Foi no século XIX que um missionário cristão conseguiu reverter uma prática na Ásia em que, se um homem morresse, a mulher viúva tinha que ser queimada junto com ele. Isto quem reverteu foi um missionário. Por favor, não venha com essa balela de que cristianismo oprime. Ele liberta. Agora, nós não nos deixamos seduzir por esta falsa propaganda. Eu não consigo entender como que no século 21 nós fazemos um artigo numa das revistas de circulação nacional exaltando a posição de uma mulher que assumiu a presidência de uma empresa de aviação nacional. Nada contra, nada contra. Mas se nós realmente as amamos e avançamos, por que a ênfase? Não é natural que uma mulher devesse ser presidente de uma companhia internacional? Claro que sim. A própria ênfase sugere para mim que nós ainda não resolvemos o problema. Eu estou cansado de propaganda. Os mesmos que hoje defendem estas minorias, preste atenção no que eu vou falar, em 50 anos ou menos, desprezarão as mesmas minorias. O mundo é assim. Ele pisa na glória da criação do Senhor Deus. Hoje nos valoriza e amanhã nos despreza. E aqui está o quadro do mundo que nós vivemos 2000 anos atrás. Um homem que era desprezado no momento por ser um cobrador de impostos. Agora Cristo entra em ação e ele deixa de ser cobrador de impostos. Ele é mais amado ou menos amado? Continua sendo odiado. Esse é o mundo no qual vivemos. Ele não deveria ser agora recebido com glórias. Ele deixou de ser um miserável cobrador de impostos, um publicano. O que ele faz?
Continua sendo odiado. Por quê? Porque agora ele está com um outro miserável entre outros na sua casa, a saber, Jesus Cristo. Percebe como a sociedade é inconsistente e incoerente? Meus queridos irmãos e amigos, se vocês viverem a vida de vocês e colocarem o destino de vocês com base no jornal de amanhã e nas decisões de amanhã, os senhores, nós estaremos perdidos. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou nós colocamos o nosso destino sobre as mãos daquele que sabe todas as coisas, ou fechemos a Bíblia, a igreja, e voltemos para o mundo e que o acaso tenha misericórdia de nós. Esse é um fato. Os mesmos que odiavam, continuam odiando. Verso 30, e os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E é interessante que essa versão não fala, mas em Mateus, se você procurar a passagem paralela, que está em Mateus 9, de 9 a 13, está dito lá que, e também em Marcos, no capítulo 2, de 14 a 17, que os fariseus e publicanos, eles foram para casa a convite deles mesmos. Eles estavam criticando, estando no mesmo lugar. Se é para ser coerente, onde eles deveriam estar? Do lado de fora, na casa desse miserável. Nós não entramos. Eles estão na casa. É o que o texto de Marcos, é o que o texto de Mateus diz. Eles estão cuspindo no prato onde comem. Eles estão junto ao banquete. Ora, vocês, discípulos de Jesus Cristo, quem vocês pensam que são para seguirem este falso mestre que se assenta com pecadores? Gente suja. Mas onde esses que estão fazendo essa pergunta estão? Eles estão no mesmo ambiente de sujeira e podridão que eles estão julgando. Este é o problema do ser humano, em constante conflito, contradição, paradoxos e incoerências. E se você quiser confiar neles para a sua salvação, é um direito seu, mas eu quero propor que você só se deparará com mais confusão. O arrependimento promovido por Jesus Cristo é para pecadores conscientes e não em negação àquilo que nós somos. E Jesus, respondendo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os que são enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Não pense, senhoras e senhores, que porque Ele é amor, Ele não exige arrependimento. Ele é tanto amor quanto justiça. Eu adentro a sua casa, segue-me, eu estarei contigo, mas mude de vida. Transforme o seu caminho pela ação do Espírito. Não venha com essa conversa fiada de que porque eu sou de grupo A, grupo B, grupo C, o reino terá que me engolir. Não terá que te engolir coisa nenhuma. Ou nós nos arrependemos, ou nós não entramos. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Agora, se nós estamos aqui como os fariseus e publicanos que achamos não necessitarmos de arrependimento, bem, esta é uma outra condição. Mas eu quero propor que nós terminemos como Levi, reconhecendo conscientemente quem ele é. Sim, Senhor, eu sou um pecador que preciso de grande salvação. Eu abandonarei os meus caminhos. Não importa o que a sociedade diga, não importa o que o mundo diz. Hoje eles dizem uma coisa, amanhã eles dirão outra. Ah, o Tite é o melhor treinador do mundo. É mesmo? Eu fiz essa pergunta semana passada. Por quanto tempo? Já caiu do pedestal. Gente, nós brincamos com a eternidade, confiando em opiniões que mudam rapidamente, como aquele ponteiro de segundo está mudando diante de mim. E é um grande perigo confiarmos neste contexto de coisas. Abra sua Bíblia
na primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, verso de 1 a 5. 1 Pedro 4, de 1 a 5. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com estes pensamentos, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Deixe-me fazer um parênteses. Alguns dias atrás, algumas semanas atrás, um líder nosso político estava numa das nossas capitais gritando: abaixo com a polícia, desarmamento dos policiais, acabem com eles, desarmemos e tiremos a autoridade das forças auxiliares. Isto foi gritado publicamente, alguns dos senhores viram os vídeos. Algumas semanas depois dessas vozes de comando sendo dadas em público, uma companheira do partido político dele foi assassinada. O que aconteceu? Polícia armada, queremos justiça. Resolvam o problema. Vocês não estão agindo com o poder de incisão que devem. E eu fico pensando, que insano! Que loucura! E ainda querem que eu coloque o destino meu e da minha família nas mãos de um maluco como esse. Gritando numa semana, abaixo com a polícia, desarmem a mesma. Na semana seguinte, após a morte do seu companheiro de política, da companheira de partido, polícia, por que vocês não agem? Onde estão as forças que não agem? Ora, tenha misericórdia e me poupem. 1 Pedro capítulo 4, verso 3. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices, abomináveis idolatrias. E olha só o que diz o verso 4. E acham estranho não correrdes com eles nos mesmos desenfreamentos de dissolução, blasfemando de vós. Aí está. Éramos odiados porque estávamos com eles. Somos odiados porque não mais estamos com eles. E assim nós seguimos. Concluindo. Por um lado, eu olho para Levi e uma resposta positiva ao chamado. Por outro lado, eu olho para os fariseus e uma resposta negativa ao chamado. De que lado estaremos na resposta esta noite? Mas mais do que olhar para Levi e mais do que olhar para os fariseus, eu quero propor que nós terminemos rapidamente olhando para Jesus Cristo. E com essas observações finais eu termino. Jesus Cristo é aquele que estabelece o chamado. Jesus Cristo é aquele que demanda a entrega. Jesus Cristo é aquele que possibilita a comunhão. Jesus Cristo é aquele que provoca a crise. Jesus Cristo é aquele que identifica o problema. Ele não é falso, ele não é inimigo, ele é amigo porque ele identifica o problema. Jesus Cristo é aquele que apresenta a solução. Não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. E que o Deus Trino de Israel, para isto mesmo, nos ajude. Amém. Coloquemo-nos em pé. Nós vamos louvar. É possível? Cantaremos mais uma vez e assim encerraremos o culto desta noite. Olhando para Cristo, cantando o louvor de sua glória, talvez deixando de lado a pequenez de nós mesmos. Enquanto os irmãos se preparam e se colocam alguns avisos. Obrigado, galera, pelo PIB na roça ontem. E eu vou criar outra coisa, o PIB na raça, em breve, como uma resposta a tudo que nós vimos essa semana. Muito obrigado, jovens adolescentes, pelo trabalho pesado essa semana. Estamos orgulhosos de vocês. EBF, orem pelas
300 ou mais crianças que virão, para que elas sejam tocadas pelo Evangelho de Cristo. Pelos mais de 70 voluntários que já se comprometeram em trabalhar. Quero agradecer, irmã Heloísa, e a galera que trabalhou contigo pelo Retiro das Mensageiras. Espero que tenha sido bênção e esperamos com grande antecipação ouvir acerca do que aconteceu. Mas muito obrigado pelo investimento na vida da igreja. Deus abençoe. Final desse mês nós teremos um encontro pais e filhos. Ore por isso e se prepare para este grande momento também. Dia 21, intercâmbio dos nossos adolescentes com os adolescentes de Maracaju. Eu descobri que existem mais adolescentes homens aqui e mais adolescentes mulheres lá. Então, os intercâmbios visam facilitar a vida de vocês. Orem. Orem. Mas é para ser santo, hein? É para fazê-lo com santidade. Porque se vier com bobagem, o couro come. Por fim, aniversário da igreja, dia 4 de agosto. Lançamento do livro Vida Longa ao Rei no sábado à noite. Pastor Marcelo Moura estará pregando como orador oficial no sábado à noite. Domingo pela manhã, dia 5, batismos. Churrasco para 1000 pessoas. E à noite, pregação. Não sei se teremos coral, mas parece-me que sim. Seja como for, esteja preparando-se para este grande momento e ore para que Deus abençoe sua igreja e nos abençoe. Cantemos logo em seguida a bênção apostólica. Amém. Vamos cantar então, porque é por Jesus que nós estivemos aqui nessa noite. É pela presença dEle, somente para adorar Ele. E antes da gente cantar, eu quero avisar que os jovens pedem para avisar que eles estão responsáveis pela cantina. Então vai ter a cantina aberta hoje pelos jovens. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós Graças te damos, ó Deus, pelo tempo juntos que aqui passamos.
Despede-nos na tua paz e até que nos encontremos novamente, mantenha-nos guardados e amparados por ti. Que esta seja uma semana frutífera, vivida para o louvor da sua glória somente. E agora, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com este rebanho e com todo Israel do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Podem se assentar, com oração silenciosa nos despedimos.